Ave Maria, cheia de graça, é convosco, sois vós, as mulheres, frutuosamente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílios cristãos, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É uma experiência nova dar uma aula assim gravada para pôr no site, e depois de 50 anos de magistério, a gente recomeça como se fosse uma primeira aula na vida, né? É sempre interessante, né? Porque todos esses aparelhos inibem um pouco, então até que nós nos acostumemos, a aula não vai sair tão natural. Mas eu queria dar no site Monfort uma série de aulas para os nossos leitores sobre história. Evidentemente, o que nos interessa é tratar bastante da Idade Média, que é tão atacada por ser a época em que a Igreja Católica teve maior influência sobre toda a humanidade. E por isso os inimigos da Igreja atacam muito. Nós começaremos então por defendê-la, mostrando qual é o bem que a Igreja fez ao mundo na Idade Média. A Igreja é o corpo místico de Cristo, e só podia ter feito um bem enorme à humanidade. Aqueles que chamam a Idade Média de Idade das Trevas são aqueles que detestam a luz. São as corujas da história que falam mal da Idade Média, porque para as corujas. Então são esses morcegos da história que detestam a Idade Média e chamam a Idade das Trevas. Foi então a época em que a Igreja teve maior influência, em que a luz de Cristo iluminou todo o mundo. E é claro que, para aqueles que detestam a luz, a Idade Média é a Idade das Trevas. Assim como os morcegos consideram o dia tenebroso, assim também esses inimigos de Cristo, luz de Deus, inimigos da Igreja Católica, eles não veem a luz de Cristo, eles não veem a luz da Igreja e a chamam de treva. Eles falam que a Idade Média foi a Idade das Trevas, da ignorância, da violência, da estupidez, da barbárie. Ora, isso é absolutamente contra a realidade. A Idade Média foi uma idade apaixonada pela luz. Tudo na Idade Média falava de luz. Primeiro ponto importante, eles dizem Idade das Trevas porque consideram que o mundo moderno, idade do racionalismo, dominada pela razão humana, esse mundo seria o mundo luminoso, é o mundo do iluminismo. Já os renascentistas, antes do iluminismo, tinham chamado a Idade Média de Idade Gótica, quer dizer, Idade dos Godos. E criticando a Idade Média como Idade dos Bárbaros Godos, sem querer eles deram um nome bonito. Porque na língua germânica dos bárbaros, Gott é Deus, e gótico quer dizer divino. É o adjetivo de Gott, na verdade. Então, querendo ridicularizá-la, acabaram dando um nome muito conveniente. Porque a Idade Média foi a Idade da Luz. Eles costumam dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas porque dizem que a Idade Média foi a época de ignorância, em que dominava a fé e não a ciência, não o saber, não a verdade. E por isso, então, ridicularizam aqueles tempos bárbaros como se fossem tempos de ignorância. Ora, os que dizem isso nas escolas, nas faculdades, estão numa contradição enorme. Porque foi a Idade Média exatamente que, aplicando a ordem de Cristo e de ensinar a todos, que estabeleceu e estabeleceu as universidades. A universidade, a faculdade, começou na Idade Média. Não havia isso antes. Na Antiguidade, não havia universidades. O saber na Antiguidade era um saber... Não, porque na Antiguidade o que valia era o poder. E como o saber traz poder, procurava-se não ensinar para todos. Cada mestre tinha um grupo de discípulos que ensinavam só para eles. Pitágoras, lendário, mas grande filósofo e matemático, ele exigia até juramento dos discípulos para não contarem aquilo que ele ensinava. O famoso teorema da quadrada hipotenusa igual a soma dos quadrados catetos, teorema de Pitágoras, havia juramento dos discípulos dele para não contar o que era. Todo o ensinamento de Pitágoras era secreto. Mesmo Platão, muita coisa era secreta. Então, na Antiguidade, o saber era seletivo, ensinava só para alguns que eram preferidos de um mestre e nunca para todos. Cristo mandou ir ensinar a todos. Por isso a igreja, desde que ela pôde ter liberdade, ela estabeleceu a escola. Então, quando surgiram as primeiras igrejas, logo junto à igreja tinha uma escola para ensinar a ler, ensinando a ler através da Sagrada Escritura. Sempre foi assim. Na Idade Média, onde é que se ensinava? Nas abadias primeiro, e depois nas catedrais.